Eu tenho a alegria de apresentar o nosso primeiro preletor nesse nosso retiro anual. E o pastor João Martins dispensa apresentações. Primeiro porque há 33 anos ele foi o meu professor de formação de líderes. Há 33 anos atrás eu tive essas aulas com ele e o nosso tema é liderando Deus. Então, se lá atrás eu aprendi alguma coisa sobre liderança, eu tenho o meu dever também a ele. Segunda razão muito especial, porque é um privilégio para mim trazer o João Martins para falar à igreja, é que no ano passado ele completou 50 anos de ministério pastoral. Jubileu de ouro. Esse é um motivo muito especial para a gente ter. Alguém assim, que celebra 50 anos de ministério pastoral. Mas existem mais razões porque João Martins é o nosso preletor hoje. Pastor João Martins está com 75 anos. 74, né? Estou querendo adiantar, né, pastor? 74 anos. E ele hoje é pastor da Igreja Planalto Paulista. E ele é um homem incansável, porque o ano passado, ou o ano retrasado, ele deixou a Vila Salete e achou que ia se aposentar, mas agora ele está pastoreando o Planalto Paulista e, além de pastorear, ele coordena a Junta de Missões. E eu quis exatamente trazer o João Martins porque ele é um líder na coordenação do Ministério Batista. Ele tem uma expressão muito grande entre os batistas, especialmente aqui de São Paulo, mas no Brasil todo. Ele é bastante influente, tanto que hoje, este ano, foi eleito presidente da Associação Centro de São Paulo. Para todos esses motivos não seriam mais relevantes para o meu coração para trazê-lo para falar sobre liderança. A relevância de convidá-lo foi exatamente porque desde o começo eu orei a Deus que nos desse alguém para falar na igreja, que pudesse ministrar a nós. E o pastor João Martins foi selecionado não pelo pastor, não pela sua história, não pelo seu contexto. E teria muitos outros motivos que eu poderia dizer, e dentre eles, eu diria que assim, eu admiro, e faço isso já há muitos anos, sem contar para ele. Eu admiro a esposa dele, a Eliette. Admiro pela esposa de pastor que ela é. Dedicada, sempre fazendo o trabalho dos bastidores, correndo atrás, se envolvendo com os ministérios batistas, com os ministérios das mulheres, dentro da denominação batista, especialmente do estado de São Paulo, na associação. Então eu sempre tive uma admiração por ela, até porque quando ela vem à frente e pega o microfone, é sempre palavras idôneas, palavras equilibradas. Por isso eu sempre admirei.
motivo para convidar João Martins, pela mulher que ele tem. E a mulher dele foi grande inspiração, porque a minha esposa também é alguém muito dedicada, muito entregue à obra de Deus. Então, para nós, seria um grande motivo trazer João Martins aqui. Mas, como eu disse, nada desses motivos foram mais relevantes do que a direção de Deus em trazê-lo aqui. Eu orei durante todo esse ano para que Deus direcionasse para a pessoa que pudesse falar. E Deus pôs no meu coração que eu deveria trazer alguém para ministrar à igreja que não é pastor, que não tem caguete nem cara, nada de pastor, para poder falar sobre o nosso tema liderando Deus, porque vocês sabem que eu falei muito nesse ano para a igreja sobre a nossa responsabilidade de sermos líderes na sociedade em que nós estamos inseridos, através daquilo que nós sabemos fazer, do dom e da capacidade profissional que Deus nos deu. E eu orei muito a Deus que trouxesse uma pessoa deste naipe. E aí, numa pesquisa com um colega pastor, eu perguntei para ele: quem que você acha que eu poderia trazer? E esse pastor indicou esta pessoa, que não é pastor, mas tem uma grande atividade profissional dentro da sociedade. Ele tem carreira profissional dentro da Getúlio Vargas, é alguém que dentro da área de administração sabe muito bem falar e lidera muito bem, e amanhã de manhã ele vai estar aqui. É o Cláudio Hilarieira. E o Cláudio nada mais é do que genro do pastor João Martins. E a direção de Deus foi muito fascinante, porque teve um dia que eu saí de casa, eu falei: Deus, está chegando, faltam acho que 4 ou 5 meses só. Eu gosto de definir as coisas bem antes, deixar tudo certinho, pelo menos nessas questões que eu entendo que são prioridades para a igreja, que são importantes para a igreja. E esse tema aqui, eu estou vivendo ele desde a gestação dele no ano passado, né, que eu trouxe para a igreja, né, que eu fiz isso gerar dentro e trazê-lo sair da igreja. E vocês sabem, eu já falei do meu sonho que eu tenho com esse tema com a igreja, e o sonho é esse: que Deus levante do nosso meio meninos e meninas, adolescentes, jovens, senhoras, homens, que estejam relevantes para a nossa sociedade, líderes que estejam profundamente apaixonados por fidelidade, profundamente apaixonados por integridade, por verdade, profundamente apaixonados pelo reino de Deus. E eu, então, diante dessa direção de Deus, eu não hesitei. Num dos encontros que os pastores têm quinzenal na associação, eu fui determinado. Falei: Deus, hoje o Senhor tem que mostrar nessa pessoa, o Senhor tem que falar comigo. E quando eu cheguei lá na associação, eu vi o pastor João Martins. E aí a luz brilhou. Puxa, se ele foi o meu professor lá atrás, se ele fala sobre liderança, se ele coordena, se ele está ativo, esse é o homem que ensinou para mim. E, consequentemente, aquele meu amigo, quando eu perguntei para ele, ele falou assim: olha, esse cara aqui, que é o Cláudio, que é o genro dele que está lá conosco amanhã, falou assim: olha, esse cara é muito legal, pode trazer ele que você não vai se arrepender. E aí, naquele mesmo dia,
Eu já vi o João ali, já convidei o João e já depois liguei para o Cláudio. E eu sinto que Deus tem algo muito especial para termos um testemunho do pastor, uma vez que ele tem muito para passar para todos nós e nos ensinar. E eu sei que Deus está nesse negócio. Então eu queria que você atentasse bastante para aquilo que Deus vai fazer através desses dois nossos preletores. O pastor sempre pede para que toda a igreja esteja junto. Só vão estar lá do outro lado trabalhando com as crianças. Os adolescentes vão estar aqui, os jovens vão estar aqui, exatamente porque o tema ele direciona para a unidade da igreja, para a objetividade. E nós fazemos o nosso retiro sempre no final do ano, porque é aqui que nós fazemos o auge, né? O auge do tema do ano inteiro. Então, pastor João Martins, por favor, venha, querido. Que Deus possa continuar ministrando do seu jeito, com o tempo que você achar que deve, com toda a liberdade que você tem em Cristo Jesus para ministrar a nós nesse dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero agradecer ao pastor Eliezer. Muito disto é da bondade, carinho, que sempre destaca entre os nossos colegas pastores. E não só ele, mas também o irmão dele, Elias, meu grande amigo de muitos anos. E meus alunos na faculdade teológica. Quero agradecer, pastor Elias. Esta é a segunda vez que eu venho falar aos irmãos do retiro. Não me lembro, foi há quantos anos atrás? 2, 3 anos atrás, né? E eu estava falando para o pastor Elias que eu me atrasei um pouquinho, porque eu moro muito longe. Na realidade, eu moro aqui do lado, né? Deus me deu o privilégio, a oportunidade de passar esses anos finais da minha carreira, da minha vida aqui, neste lugar gostoso. Eu acho que todos vocês concordam com isso, né? Que, como diz o pastor Mendes, é um paraíso na terra. E nós conseguimos ter um cantinho aqui e quero colocar a minha casa à disposição, nesta direção, exatamente aqui na traseira da capela aqui do Palavra da Vida. Vocês têm a rua Avenida Eucaliptos e ali no Recanto Tranquilo, aliás, residencial Casa Branca, é um conjunto de casas, a minha casa é número 11. Já coloco à disposição de vocês aqui. Da outra vez, alguns irmãos foram, o pastor foi lá em nossa casa. Vocês estão convidados a tomar um cafezinho lá comigo. Tá bom? Gente, olha, eu, como disse o pastor, Deus tem me dado algumas oportunidades, alguns privilégios de poder estar atuando no ministério. Eu sou filho de pastor, sou genro de pastor, tenho 2 cunhados pastores, a minha irmã casada com um pastor, a minha esposa é irmã de pastor, e há muitos anos, eu já vou completar quase 40 anos, são 38 anos e meio na faculdade teológica, preparando pastores, e tive o privilégio de, por 7 anos, pastorear a Ordem dos Pastores como presidente. Deixei o ano passado a oportunidade do pastor Salve Júnior, não é? E Deus me colocou
numa atividade que eu sempre sonhei em exercer, mas não imaginava que aqui no finalzinho desse meu ministério eu teria a oportunidade de trabalhar com missões. Com missões. Eu acho que todo pastor é missionário, não é? Nós exercemos esta função. Mas eu fui agora convidado para trabalhar como um dos mobilizadores de missões aqui no estado de São Paulo. Eu tenho vivido experiências assim profundas nesta área, trabalhando com a Junta de Missões Mundiais. Vocês não imaginam quanto nós precisamos do apoio das igrejas, dos pastores, nesta área de missões mundiais. Cada experiência que a gente tem vivido, a gente tem tido trabalhando com a Junta de Missões Mundiais, ela está atuando em 86 países. E nós conseguimos entrar nos países considerados mais difíceis para se pregar o Evangelho. Vamos pensar aqui, por exemplo, Paquistão. Vamos pensar aqui no Irã. Vamos pensar aqui no Iraque. Vamos pensar aqui na Nigéria, no Nepal. Vamos pensar na Argélia. Nós, batistas, estamos chegando nesses países levando a palavra de Deus. Com dificuldades, muitas dificuldades. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos 1.500 missionários. 1.500. E esses missionários, eles são sustentados com dólar. O salário deles é em dólar. E vocês sabem o valor do dólar agora. Mais de R$4. Para pagar esses missionários, 1.500 pessoas, dependendo da Junta de Missões Mundiais. E a Junta de Missões Mundiais, para manter esses missionários nestes lugares, nestes países, fazendo o trabalho que eles fazem, não é só ir lá e pregar, não. Nós temos mais de 200 projetos aplicados nesses países. Os projetos mais complicados. Eu vou só falar de dois. Eu tenho até um vídeo, mas eu não vou passar o vídeo, porque o vídeo é chocante. Mas o vídeo, ele é motivador. Vamos falar da Índia. Gente, na Índia, nós temos uma variedade de religiões, de deuses. A idolatria lá é uma coisa tremenda. E as pessoas sofrem muito com isso. Falar de Jesus naquele lugar é um desafio. E existe um Deus na Índia, para vocês terem uma ideia, chamado Yamalak. Yamalak. Sabe o que o Deus Yamalak é? É o Deus da prostituição. Da prostituição. As meninas de 5 anos até 12 anos, elas são dedicadas a este Deus. Quando as meninas nascem, elas são levadas pelas mães a este Deus e são dedicadas à prostituição. Elas vão ser prostitutas.
filhas de prostitutas. Há uma área na Índia só de prostituição. As mulheres não têm valor algum. Num lugar como este, a Junta de Missões Mundiais chegou para levar o Evangelho. E nós estamos com um projeto de salvar as meninas da Índia. Já conseguimos tirar das ruas, porque as meninas vivem perambulando pelas ruas. Já conseguimos tirar 200 meninas. Estamos trabalhando a todo vapor para mais 200. Então nós queremos que cálculo até o mês de junho do ano que vem, nós tenhamos salvo desta vida 400 meninas. E para isso a gente depende da contribuição, da participação das igrejas do Brasil. Somos reais. E você pode contribuir, você pode participar desse projeto. Como? Você dando uma oferta de R$20, R$25, R$35, R$40, R$100, R$1.000, não importa. Essas ofertas que o povo dá, e dá mensal, ou dá uma oferta X, pronto, você está cumprindo a ordem de Jesus, ir por todo mundo pregar o Evangelho. Está cumprindo a missão dada à igreja, mas dada ao crente. A missão não foi dada à igreja, a missão foi dada ao crente. Na realidade, a igreja não tem uma missão. A missão, quem tem, é Deus. E Ele dá à igreja para a igreja desenvolver. E Deus tem dado esta missão para nós. Alcançar o mundo. E a gente tem ido em outros países, olha só. A gente tem ido, por exemplo, ao Paquistão. E vocês ouvem pelo rádio, pela televisão, aqueles horrores, né? Nós temos nossos missionários naquele meio. Agora nós vamos mandar a Priscila e o Daniel, um casal de missionários. Eles são da primeira igreja batista de Santos. São da nossa igreja também. Ah, é? E olha só, a Priscila e o Daniel, da Santos, não vocês? Ufa! Eles, para ir para o Paquistão, eles mudaram o nome. Ela é Prisca e ele é Shahid. Shahid. A Priscila é médica. E olha que triste, gente. No Paquistão, as mulheres não podem estudar, não podem ir para a escola. Vocês devem estar ouvindo que foi lançado no cinema esta semana o filme da Malala. A Malala é uma menina que chegou a ser fuzilada. Pela graça de Deus, ela não morreu, para causar uma mudança no Paquistão e nos países que têm esse mesmo costume. Por exemplo, as meninas não podem estudar. E a Malala, ela defendeu o direito das meninas estudarem. Por isso, ela foi perseguida. Mas Deus Deus tem um plano para o Paquistão. E a Priscila, ela é médica. E ela vai
entrar, porque os homens não podem atender as mulheres no Paquistão. As mulheres ficam sem atendimento? Ficam, porque as mulheres são desvalorizadas. As mulheres não têm valor nesses países. E como que as mulheres são atendidas? Nas clínicas, e essas clínicas geralmente são conduzidas por por médicos estrangeiros, médicas estrangeiras. Médica estrangeira pode. Médica paquistanesa não pode, porque não tem. E essa menina, a Priscila, ela acabou de dar à luz a sua segunda filha. Ela tem 2 filhas. No próximo pode ser que Deus está falando alguma coisa com você. Vou para o Paquistão também. E olha, graças a Deus que a Priscila se apresentou. Cuidado toda, ela se apresentou para ser médica no Paquistão. As pessoas dizem, mas Priscila, você é louca, você tem 2 filhas, vai para um lugar desse onde a mulher não tem valor nenhum. Não. O amor a missões, o amor à obra. Eu vou. E o Daniel vai com ela porque primeiro é marido, depois porque é pastor e porque a junta de missões quer um pastor lá para dirigir uma clínica que só tem médicas. E ele vai, através do trabalho da esposa, que é uma missionária, através do trabalho dela, ele vai falar de Jesus àquele povo. Amém. Amém. Ore pelo Daniel e pela Priscila, que no ano que vem eles estarão se dirigindo lá para o Paquistão. Gente, olha, eu poderia aqui falar para vocês de várias coisas. Por exemplo, na Coreia do Norte, Coreia do Sul não. Coreia do Sul é um dos países do mundo mais evangelizados que nós temos. Eu estive alguns anos atrás na Coreia do Sul e pude acompanhar, pude ver aquelas igrejas. O pastor disse para mim lá, vamos visitar a nossa congregação. E nós fomos visitar a congregação do pastor. A congregação dele tinha 500 membros. A congregação da igreja dele, 500 membros. Nós fomos numa outra cidade de Busan, conversamos com o pastor lá. Você tem batizado? Ele tem batizado muito pouco. Esse mês nós batizamos 200. Ele lamentando que tinha batizado pouco. Tinha batizado 200. Agora, na Coreia do Norte, vocês sabem que a Coreia do Norte ela é comunista. E ela tem um ditador. E esse ditador é ateu, é à toa, é um sujeito terrível, né? Terrível. Herdou do pai toda essa gama de crueldade, de maldade, e o Evangelho não pode chegar lá, mas o Evangelho está chegando lá. Sabe como? Através desse balão aqui. Esse é um balão inflável, e a mensagem do Evangelho está aqui. Tem algum coreano aqui, não? Que lê coreano? Se tivesse, eu ia chamar para ler aqui a mensagem de Jesus que chega à Coreia do Norte através desses balões. A nossa junta de missões mundiais participa deste projeto.
evangelização da Coreia do Norte através do balão. Você viu que bênção? Gente, minha última palavra sobre missões. Quero falar para vocês sobre isso aqui. Isso aqui é um Novo Testamento. Novo Testamento. Na língua persa. Tem alguém que lê a língua persa aqui? A língua persa, tá? Esse livro, ele foi 350 mil. Olha só, esse número assustador. 350 mil desse livrinho aqui foi produzido. Os batistas brasileiros ajudaram nesta. E este livro, ele foi distribuído em países que falam a língua persa. Irã, Iraque, Síria. E o Evangelho chegando lá. No Irã, o governo foi à televisão, com um livrinho desse na mão, e disse assim: gente, olha, entrou aqui um contrabando em nosso país, e aqui está fruto desse contrabando. Não leia, não compre, não receba este livro, porque aqui tem uma mensagem proibida. Deus, Alá, o Deus dele lá, não quer, vai destruir a vida de vocês se vocês pegarem esse livrinho. Sem querer, ele fez propaganda. Porque todo mundo queria ter o livrinho. Ter o livrinho. Aí a junta disse: não, temos que publicar mais. Aí foi feita uma campanha aqui no Brasil, né, para a gente publicar mais desse livro. Os Estados Unidos nos ajudaram, né, para que a gente pudesse ter mais e mais e mais livros. E muitos desses livros foram publicados. E quando a gente fala no Irã, vou dizer uma coisa muito triste para vocês. Vocês devem ter visto que nas praias do Irã, 38 cristãos foram enforcados e jogados no mar. 38 cristãos. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: nesta mesma praia, dias depois, 200 irmãos foram batizados. Aquilo que os pregadores do passado disseram: quanto mais vocês nos diminuem, mais nós crescemos. Nós crescemos em número e crescemos em poder para o crescimento do reino de Deus. E o reino de Deus está crescendo debaixo dessas. Voltamos ao tempo das perseguições. E foram no tempo da perseguição que a igreja mais cresceu. Mais cresceu. Quando a igreja começa, ela começa com perseguição. Vocês lembram? Basta a gente dar uma olhadinha lá no livro de Atos, né? A igreja começou com 120 pessoas, Atos capítulo 1, verso 15, diz que a multidão era de 120 pessoas. Mas no capítulo 2, diz assim: a igreja cresceu e chegou o número de crentes batizados a 3.000. Você vai no capítulo 4, diz assim: e o número de crentes cresceu ainda mais, chegou o número a quase 5.000. E a igreja está debaixo de perseguição. É debaixo de perseguição que nós crescemos, que o Evangelho avança, que vidas são alcançadas
alcançá-los pelo poder de Deus. A minha esposa, Eliette, ela tem um folder aqui. Se vocês se interessarem, vocês podem assumir o compromisso de ajudar nos projetos da Missões Mulheres. Com R$20 por mês. 25, 30, 50, 1.000, 2.000, 3.000. Você que determina isso. E você não tem que determinar isso aqui. Você assume o compromisso aqui. Coloca no coração. E nós levamos isso para a junta. A junta entra em contato com você. E você vai ser mais um participante da obra de pregação do Evangelho no mundo. Você pode contribuir com missões de 3 formas. Você pode orar. Você pode contribuir fazendo isso. Você pode ir, se apresentar. Viu, Daniel? Se apresentar, não é? Para junto. Não, eu quero ir, eu vou. E você pode mobilizar a igreja, mobilizar pessoas. Você pode ser um promotor de missões na igreja, sua igreja local. Você pode ser um promotor de missões no seu trabalho, na sua escola, na sua comunidade, no seu condomínio. E você é missionário. Mas eu não vim aqui para falar de missões, eu vim para falar de liderança, né? Tá? Se algum irmão quiser preencher isso e no final entregar para a gente leva para missões. A Eliette tem ali, levanta a mão, você não precisa entregar hoje, né? Entregar hoje, mas se você entregar hoje, a gente adianta mais, né? A Eliette está distribuindo. Se faltar, a gente até... Esse que você recebeu, está falando da Índia, tá? Aqui, olha, é do projeto da Índia. Crianças da Índia. Essas crianças são as meninas da Índia que nós estamos tentando salvar. Eu tenho mais. Aí no carro a gente pode depois dar para vocês, tá? Irmãos, eu vim aqui para falar de liderança, não de missões, né? Mas eu disse ao pastor, o pastor me deixou assim bem à vontade para mim também falar do ministério, né? Os irmãos notam que eu estou empolgado, né? Estou empolgado. Pouco tempo eu fui pregar numa igreja e eu pedi licença para o pastor para mim falar de missões. Aí eu falei tanto de missões, eu contei tantos exemplos e tal, que chegou a hora eu tinha que pregar, não dava tempo mais. Mas tudo é obra, né? Tudo é obra. Irmãos, eu disse ao pastor Eliezer que eu vou focar esse tema liderança, não como uma palestra, mas como uma reflexão com vocês, uma conversa com vocês. Eu vou ler um texto, se vocês quiserem anotar, vocês leem depois, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, tá? Anotem, depois vocês podem ver, eu vou ler o texto. Diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Se a gente abrir os livros,
nós vamos ver vários conceitos sobre liderança. O que existe de conceito, de definição de liderança é uma coisa assim abundante. E livros sobre liderança. Você vai, por exemplo, nos shoppings, aquelas livrarias dos shoppings, Saraiva e outras, né? Tem lá um setor, liderança, administração e muitos livros sobre liderança. Bom, e esses livros vão dar conceitos de liderança, e eu estava vendo aqui 2 conceitos que quero ler para vocês. Não vou dizer que são os melhores, mas são 2 conceitos que eu entendo para a gente entender o que é um líder. Liderança consiste na atividade de influenciar as pessoas para que cooperem em favor de uma finalidade que venham a julgar desejável. Liderança é a habilidade de exercer influência interpessoal por meio da comunicação para a consecução de um objetivo. Ótimo. E nós partimos do seguinte princípio: todos nós somos líderes, todos nós. Tem aquela pergunta, e essa pergunta é bem dentro da área técnica: o líder, ele nasce líder ou ele se faz líder? Todos nós nascemos líderes. Todos nós nascemos para liderar. Deus nos criou para liderar. Quando a gente lê o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, né? Capítulo 2, o verso 15, você lê que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para guardar e cuidar. Isso já é uma atividade de liderança. Depois da queda, Deus diz assim para o homem, né? Olha, porque você fez isso e agora em diante vai acontecer isso. E tudo que Deus determina, relaciona, implica em atividade de liderança, de comando, de guiar, de conduzir. Essa é a função do líder. Deus criou os céus e a terra e ordenou ao homem e à mulher para tomar conta. Tomar conta significa mordomia, administração. E quando você usa o termo administração, você vai cair no termo liderança. Liderança. Deus deu ao homem isto, mas houve uma interferência do plano de Deus. Satanás se meteu neste plano divino e encheu a cabeça do homem e da mulher de que eles não tinham capacidade, que Satanás ia dar uma forcinha para eles, né? E como Satanás fez isto, né? A gente lê na Bíblia e como isso aconteceu, e lamentavelmente isso está acontecendo. Esta atenção que foi dada a Satanás, esta oportunidade que o homem abriu, fez com que Deus se afastasse dele. Ou, se vocês preferirem, fez com que o homem se afastasse de Deus. E o homem longe de Deus. O prejuízo é tremendo. Eu gosto muito dos Salmos e gosto muito do Salmo 73. E o Salmo 73, dentro de um contexto
que a gente não entende bem, mas é inspiração divina. Eu peguei esse texto do Salmo 73, que diz assim: os que se afastam do Senhor serão prejudicados. A gente tem que usar a linguagem de hoje. Os que se afastam do Senhor serão prejudicados. Ora, Deus, quando fez você, colocou em você a capacidade de você liderar. Todos nós nascemos com esta capacidade. Se você está usando ou não, é outra questão. Ou se você está se deixando usar pelo diabo ou por quem quer que seja, tá? É outra questão. É outra questão. Olha só. Deus criou o homem, mas Deus também, a gente não vai entrar aqui no fato de que Deus amou, de que Deus se apiedou, Deus teve misericórdia, e essa é uma outra história, mas é uma história interessante, dentro do contexto da minha palavra aqui. Deus quis criar um povo, para deste povo nascer Jesus. Gente, este povo foi terrivelmente desobediente, contrário aos planos de Deus. Como deu trabalho o povo de Israel, né? Os que lideraram o povo tiveram essa dificuldade. Por quê? Porque Satanás infectou o homem de egoísmo. Autossuficiência. Infectou o homem com o individualismo. A gente pensa mais na gente do que nos outros. Isso é contra o plano de Deus de que você é um líder e que você, em liderando, você vai liderar outros. Egoísmo, individualidade, soberba. Deus quis consertar isso. Veja quando Deus nos ama, né? Ele quis consertar isso. E para consertar isso, o que ele fez? Enviou Jesus. Ou melhor, o homem que se afastou, agora Deus vai chegar perto dele. Aí Jesus veio. Jesus é o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Gente, olha, o Deus que nós cremos, o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós estamos aqui focando, Deus conosco. Às vezes a gente canta alguns cânticos no louvor, né? E a gente costuma cantar: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Será que você já percebeu a importância de Deus estar aqui? Amém ou não? Como aqui amém? Amém. Deus está aqui. Nós estamos na presença de Deus. Isso é muito importante. Isso tem uma importância vital para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
E Jesus veio para salvar? Não. Jesus veio para salvar, Jesus veio para nos dar a vida eterna, mas Jesus veio nos libertar do egoísmo, do individualismo, da soberba. Jesus veio também para transformar, não é? Jesus veio para pacificar, Jesus veio para tanta coisa. Tanta coisa. A vinda de Jesus ao mundo, gente, e a gente está perto do Natal, eu gosto sempre de pegar esta figura. Você ganha a cesta de Natal? Quando você ganha a cesta de Natal, aí você abre a cesta, aquele entusiasmo, a cestinha de Natal. O que você procura primeiro lá na cesta? Hã? O panetone? Não é o panetone? Tem um irmãozinho que fala assim, não, eu procuro o vinho. Procuro o vinho. O magrinho procura os doces, né? Mas a gente vai no panetone, né? Gente, o panetone é um presente que Deus mandou. É a salvação que nós ganhamos. Mas é um pacote. A vinda de Jesus trouxe um pacote para nós. Não só o panetone, que é a salvação, a vida eterna, mas tem tanta coisa a mais para a gente desfrutar. A vida em Jesus é coisa diferente. O que diz o apóstolo Paulo? Eu vou começar o verso, vocês naturalmente vão saber concluir. Vou ver a experiência de Bíblia que vocês têm. Aquele que está em Cristo, Nova criação. acabou? Diz que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. Isso, é um bom exercício, hein? Isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Gente, a vida em Cristo, agora você vai liderar. Aí eu quero chegar a esse tema aqui, liderando em Deus. Liderando em Deus. Esse liderando em Deus, nada mais é do que o que nós entendemos e conhecemos como a liderança espiritual. É você liderando sob o comando de Deus. E nós somos chamados para liderar. O primeiro campo de liderança que nós temos, sabe qual é? É liderar você mesmo. Liderar a sua vida. Liderar seus passos. Liderar seu tempo. Liderar seus desejos. Isso é liderança em Deus. E você, como crente em Jesus, alcançado pelo poder de Deus, poder salvador de Deus, tem que lembrar de dois textos importantíssimos na sua vida. O primeiro deles, Jesus disse: sem mim, ouviu? Sem mim, nada podeis fazer. Então você, como cristão, você não pode dispensar a presença de Jesus em sua vida, a presença de Deus em sua vida, em todas as suas ações.
Para isso nós temos que fazer um esforço que geralmente a gente não faz. E a gente prega e fala muito sobre isso. Então domingo no boletim da minha igreja eu toquei nesse ponto. Buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas? Para um pouquinho, pensa. A gente não está fazendo uma inversão? A gente não está liderando de forma errada? A gente não está colocando as outras coisas? Ou buscando as outras coisas e deixando para trás o nosso compromisso de liderar em Deus, de deixar Deus liderar, de ter a participação de Deus na nossa vida? A proposta de liderança em Deus é uma reflexão na direção de ter Deus como guia. Essa é uma proposta bíblica. João, capítulo 16, verso 13. A atividade de liderar é a atividade de guiar, de conduzir para. E o Evangelho de João diz que Deus quer atuar na nossa vida, e Ele o faz através do Espírito Santo. E dentre as tarefas que o Espírito Santo realiza em nossa vida, uma delas é guiar. João 16. O Espírito Santo, que o Pai vai enviar, Ele vos guiará. Liderança em Deus é você permitir que Deus lidere, é ouvir Deus. Ouvir Deus. Gente, olha, vamos tornar a coisa prática. Eu acho que uma das invenções mais fantásticas que nós tivemos nessa questão de mídia e tal, foi o tal do GPS. É o tal do Waze. É incrível. Incrível. Às vezes ele leva a gente para uns buracos aí, né? Mas a regra geral é que, toda regra tem exceção, a regra geral é que ele vai sempre nos conduzir no lugar onde nós precisamos ir. A direção dele é esta. Que tal você ter Deus como seu GPS? Amém ou não? Amém. Deus deve ser o nosso GPS. Quando eu fiz o culto dos meus 50 anos de ministério lá na Vila Salete, eu disse aos irmãos que eu estava me conduzindo pelo GPS de Deus. Porque os irmãos perguntam: pastor, e agora? O que você vai fazer? Eu falei: não, eu estou seguindo o GPS de Deus. E sabe de uma coisa? Deus é fiel. Deus não é como o meu GPS. Eu tenho um GPS que, esse negócio de visitar as igrejas aqui e ali, às vezes, né? Mas Deus é fiel, Ele vai me guiar, Ele vai me orientar e vai me levar no caminho certo. Ouvir Deus, obedecer a Deus é muito importante. O GPS, ele tem
um elemento que eu acho muito importante no contexto da nossa palavra aqui. Por exemplo, quando você vai seguindo o GPS, aí você entra numa rua que não era para entrar. O que o GPS fala? O meu fala isso. Recalcular ou recalculando. Ele dá um aviso de que você está no caminho errado. Gente, liderando em Deus é isso. É a percepção de que quando você estiver no caminho errado, Deus estará falando, e Ele fala, Ele mostra. Olha, recalcular. E nós precisamos fazer isso sempre. Sempre. E quando a gente faz isso, a gente recalcula, a gente toma de volta, né, o caminho, vai dar tudo certo. Recalculando um novo direcionamento para a nossa vida. Liderança em Deus é quando permitimos que Deus participe das nossas ações, como líderes, quando nos submetemos ao seu comando e obedecemos o seu direcionamento. Isso é liderança em Deus. Se você quer liderar de forma eficaz, deixe Deus ser seu parceiro em todas as áreas. Na sua vida, no dia a dia, mas nas suas ações, lá no seu emprego, lá na sua escola, lá na sua rua, lá no seu prédio. E as pessoas possam perceber isso. Quando nós estamos fazendo louvor, o irmãozinho que fez a oração, ele usou exatamente essa expressão. Senhor, que sejamos conduzidos pela Tua vontade. Gente, olha, liderança em Deus. Um dia um jovem entrou no meu gabinete todo apavorado. Falei, pastor, olha, o que foi, jovem? Você está assim? Calma. Quer tomar uma água? Eu descobri, pastor. Eu descobri que estou fora da vontade de Deus. Aí eu peguei na mão dele. Parabéns, dei um abraço. Ele me olhou assim. Digo que estou fora da vontade de Deus, o pastor me dá um abraço. Esse é o ponto de partida. Quando você descobre que está fora da vontade de Deus, é aquele período do GPS, recalcular. Está na hora de recalcular. Está na hora de rever. E encaixar-se dentro da vontade de Deus. Mas como que a gente sabe a vontade de Deus? Ah, nosso Deus. Um Deus que se revela. Deus que avisa. Vocês viram também que o GPS, pelo menos o meu tem, o radar. Está chegando o radar. Tchu, 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 tchu. Olha, Deus, liderança em Deus é isso, o radar está se aproximando, gente, olha, vai levar uma multa aí.
cristão não pode ter esse comportamento. O crente em Jesus não pode ter esse comportamento. Dá atenção aos avisos de Deus. Se queremos liderar em Deus, não podemos aceitar pacificamente ou passivamente as técnicas propostas pela liderança secular. Já vou terminar. Pastor, então o que devemos fazer? Rejeitar as técnicas de liderança? Não, absolutamente. Como crentes, nós temos que entender o seguinte: você está lá no seu emprego, você tem que desempenhar uma tarefa, você é um líder de si mesmo, mas você está liderando em Deus, né? Aí você para até onde essas decisões batem com os princípios da palavra de Deus. Esse é um item, esse é um ponto. Até onde esta proposta se encaixa com a vontade de Deus, com os valores que ao longo da vida cristã eu tenho aprendido. Nessas manifestações aí, contra o governo, às vezes lá na nossa empresa nós somos mobilizados para isso, né? Vamos lá. E tinha um irmãozinho que era membro de uma igreja aqui em São Paulo, e se entusiasmou. Vamos lá, pessoal. E ele entrou naquele grupo que ia fazer o protesto, mas ele não foi como liderando em Deus, né? Porque parece que ele estava tomado pelo inimigo, porque ele foi um dos que pegou um ferro, um pau, não sei o que foi lá, e chegou na frente de um banco. Pá! A televisão mostrou, e mostrou a cara dele. Ele era um crente, era membro da igreja, não era o irmão fulano. Eu sei que a igreja até depois teve problema, falou: você deu um mau testemunho. Todo mundo viu a cara do homem lá, arrebentando a frente do banco Bradesco lá. Contra os nossos princípios. Não é esta liderança que Deus quer. Brilha no meio do teu viver. Amém? Que a gente canta, né? Que brilho, hein? Que brilho. Fomos chamados para liderar. O líder é aquele elemento integrador que de forma equilibrada, olha aí, usa toda a sua energia, seus talentos, seus dons, a visão, o esforço no comando de suas ações para abençoar a si e abençoar os outros. Ótimo. Abraão foi escolhido por Deus para liderar o povo. O que Deus diz para Abraão? E tu serás o quê? Uma bênção. E abençoarás as nações. Abraão cumpriu a missão que recebera de Deus. Você, como liderando em Deus, você tem que receber a bênção e compartilhar a bênção. Compartilhar a bênção. Gente, olha, os melhores líderes
não só tem fé em Deus e nos outros que o ajudam a comandar tarefas, mas os melhores líderes são aqueles que creem em si mesmos. Nós passamos por uma experiência filosófica aqui. Eu sou professor de filosofia na faculdade teológica. E eu sempre estou lidando com o nome de um cidadão chamado Sócrates. E Sócrates tem uma frase: conhece-te a ti mesmo. Tem frases assim incríveis. Ensina a tua boca a dizer não sei. Sócrates. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, um jovem mais novo, disse assim: tem cuidado de ti mesmo. Como que nós vamos liderar outros se nós não lideramos a nós? Se nós não caiu ainda em nossa consciência que nós temos qualidades, Deus nos deu, quem sabe dons, visão, para abençoar a nós mesmos, porque nós somos os primeiros beneficiários e vamos abençoar outros. Conhecer-se é olhar para dentro de si, reconhecer sua identidade. Quem sou eu? Reconhecer suas qualidades. Avaliar seu progresso. O acúmulo de experiências, o quanto Deus lhe abençoou neste dia, neste ano, neste mês. O mesmo Paulo disse para o jovem Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Gente, às vezes nós estamos desprezando, nós estamos menosprezando. Nós não paramos para fazer esta avaliação, para precisar o quanto Deus tem nos dado, quer nos dar, e nós não estamos desperdiçando. O aviso do apóstolo é esse: tem cuidado de ti mesmo, não despreze o dom que há em ti. Mas para isso a gente tem que ser, antes de mais nada, humildes. Humildes. Para reconhecer também as nossas deficiências, as nossas falhas, a nossa fraqueza. E a partir daí a gente vai crescer. A gente vai subir. Eu peguei uma frase de Agostinho, Aureliano Agostinho, é o chamado Santo Agostinho da patrística, né? Um dos pais, considerado um dos pais da igreja. E Agostinho disse muita coisa interessante, mas eu achei essa frase aqui, dentro da nossa temática aqui,
Agostinho disse o seguinte: você deseja subir? Comece descendo. Você está planejando uma torre que há de atravessar as nuvens? Lance primeiro o alicerce da humildade. Com isso a gente elimina egoísmo, a gente elimina soberba, a gente elimina individualidade, e a gente então começa a crescer. A gente se submete à vontade de Deus, à liderança de Deus em nós. E nós vamos subir muito alto. Agora, gente, para concluir, eu poderia gastar aqui uma palestra inteira falando de Jesus como líder. Jesus caracteriza o líder exemplo, líder servo. Eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, o contrário, né? O líder servo. Eu estava pensando, né? Olha, abnegação, desse vim para servir, abnegação, proatividade. Proatividade é um termo que a gente usa muito em administração, né? O Cláudio deve usar esse termo na palestra dele amanhã. Proatividade, termo novo. Mas nada mais é do que oportunismo. Oportunismo. Em favor dos outros. O ceguinho de Jericó está lá, na beira do caminho. Jesus passa com a multidão e ele começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E as pessoas iam lá dar um tapa na cabeça dele. Cala-te. Aí o texto diz que ele gritava mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Até Jesus ouvir. E Jesus sempre ouve. O que Jesus fez? O texto diz que Jesus parou. Jesus ouviu. Jesus parou. Mandou chamar o cego. O que queres que eu te faça? Pior cego é o que não quer ver, né? Ele responde para Jesus: não quero ver. Então Jesus: então vê. Aí ele abriu os olhos. Zaqueu na árvore, escondido. Mas nós não nos escondemos de Deus. Para onde me irei da tua face? Deus está de olho em nós. O texto que nós lemos no início. Deus está de olho em nós. Zaqueu, desce depressa. E desce depressa porque hoje eu vou fazer o quê? Pousar em tua casa. Jesus excede, ele vai além. Zaqueu só queria o quê? Ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas Jesus vai além. A bênção de Deus para nós é muito além do que nós imaginamos ou pensamos. É o que diz aqui. Relacionamentos, carisma, organização. Gente,
falando em liderança, a gente pensa em organização. É um dos princípios da liderança. É um dos princípios exigidos do verdadeiro líder. Organização. E Jesus foi tão organizado. A gente podia procurar alguns elementos. Aí eu encontrei elementos de Jesus na organização. Aliás, isso a gente viu em nossas aulas há 50 anos atrás. Não é tudo isso, né? Organização. Jesus passou a noite orando. Só um exemplo para vocês. Jesus passou a noite orando. Está lá em Lucas 5, Lucas 6, Lucas 10. Jesus passou a noite orando. E depois de passar a noite orando, ele chamou a si os discípulos. Ele selecionou. Ele treinou aqueles que ele selecionou. Ele distribuiu 2 a 2. E depois exigiu o relatório. Lucas 10, 17. E voltaram os discípulos dando o relatório. Fizemos isso. E daquela tarefa, Jesus escolheu depois os 70, distribuiu 2 a 2, treinou os 70, está lá. Isso mostra quanto Jesus era organizado. Gente, às vezes nós somos desorganizados. Nós não organizamos nosso tempo. Nós não organizamos a nossa agenda. Nós não organizamos os nossos relacionamentos. A gente deixa aí de qualquer jeito. Deus é o nosso guia. O Espírito Santo de Deus quer nos guiar. E é isto que nós propomos como liderança em Deus. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Os vossos frutos permaneçam. Isso é liderança em Deus. Amém? Amém. Pastor, Deus abençoe. Amém. Obrigado por